Boa noite, vamos voltar então? Simbora. Bora. Bora. Vamos embora. Pascoal, qual é o horário aí, Pascoal? Só clicar no fonezinho para liberar o áudio. E é 10 horas da noite. Aí já é 10 horas, né? Pascoal é de Nova Guiné, viu? Ou melhor, Guiné-Bissau ou Nova Guiné? Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Benção demais. Então, o horário dele é diferente do nosso, mas tá na luta aí, né? Muito Tá diferente. tudo certo. Tudo certo. São 2 horas de diferença, né? Tá tudo certo. Vamos voltar, então? Então, nós vimos que nesses 400 anos, né? Que Deus não falou, os 400 anos chamado de o silêncio de Deus, né? É o período intertestamentário, né? Entre Malaquias a Mateus, alguns grupos, né, foram criados aqui, né? Por exemplo, os fariseus, nós vimos que foram criados, os saduceus também, zelotes, né? E os essênios, né? Então, nós temos esses apontamentos aí para esses grupos que, vez ou outra, né, encontrava com Jesus ali no ministério de Jesus, né, e de uma certa forma atrapalhava, né, por causa da sua interpretação. Ô, Claudinha, qual é o quarto aí? Primeiro, fariseu, saduceu, zelote, qual outro? Essênios, Essênio. os essênios. Obrigado. Beleza. Povo em geral, tentando sobreviver, altamente influenciáveis e místicos, pensamento miserável, trabalhavam como servo e nos campos para patrões nobres, beiravam a miséria. Isso já na época já de Jesus, né? Bom, vamos lá. Todos os grupos esperavam o Messias segundo suas aspirações. Então, perceba, uma coisa que você não pode deixar de pensar no Novo Testamento é o judeu, o hebreu, esperando o Messias, a promessa messiânica. Então, eu vou dar uma pausa aqui no slide para você entender isso. Escreva isso, que é extremamente importante, a gente vai falar sempre nisso. A promessa messiânica, que o Messias iria vir para restaurar Israel. Lembra? O Messias iria vir para restaurar a condição inicial, iniciada lá em Gênesis 3,15, né? Então, o Messias iria vir para inaugurar o reino de paz. Então, perceba que a nossa interpretação, como a gente lê o Evangelho, com a nossa ótica, ela pode ser errada. Nós temos que ler o Evangelho e alguns fatos e narrativas com a ótica de um judeu. Porque perceba que na produção de um estudo ou de uma pregação, você precisa ir na intenção do autor. Por que ele escreveu assim? Né? Porque muitas coisas a gente não vai entender, porque não é da nossa cultura. Mas para eles, sim, para eles tiram isso de letra, não é verdade? Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Marcos 10. Marcos 10, capítulo 17. Marcos 10, versículo 17. O jovem rico. Olha o que fala o texto. Vou esperar um pouquinho vocês acharem. Marcos 10, versículo 17. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ponto, só até aí. Na nossa cabeça, eu estou falando isso
na maneira mais simplista possível, tá? Na nossa cabeça, o jovem rico está perguntando assim, mestre, o que que eu posso fazer para que eu não vá para o inferno? Para que eu vá para a vida, para que eu vá para o céu, não vá para o inferno. Na nossa cabeça, simplesmente é isso. Essa é a pergunta desse homem, mas não é, porque ele era um hebreu. Perceba, ele está debaixo de uma promessa messiânica e vida eterna para ele é o reino de Deus, é o Shalom, né? Que é um reino de paz e prosperidade. É um reino que não vai ter falta de nada. Então, para o judeu, a pergunta aqui é, quando você iniciar o reino messiânico, me inclua nele, porque é um reino de paz e prosperidade. Percebem a ótica? Então, a gente muitas vezes vai ter que tirar alguns pressupostos, né? Algumas coisas que já estão calceadas na nossa cabeça, né? A gente vai ter que quebrar alguns paradigmas, porque a nossa lente não pode ser a lente de alguém que está no ano 2022, lendo a intenção do autor quando ele escreveu lá para um certo público, uma certa pessoa, eles estão vivendo aqui, você já sabe, de uma miséria, mas eles estão esperando o Messias, aquele que iria vir e restaurar a condição inicial. Alguém ia falar? Alguém tinha aberto aí para falar? Não, né? Pastor, eu queria te perguntar se esse material vai ficar para nós, ou você vai mandar Exato. para... Uhum. Todos os slides, Pascoal, eu vou colocar no grupo lá, tá? No grupo do WhatsApp. Mas perceba que eu falo muita coisa que não está nos slides, né? Então, você precisa escrever aí, precisa ficar aí atento aí às anotações aí. Às vezes vem coisa assim, então dá para... Mas todo material de slide, vídeo, né, que os professores passarem, vai ser colocado lá no grupo. Então, eu já adianto, faça uma pastinha aí no seu computador, no seu telefone aí, né? Uma pasta aí, para você colocar os documentos aí de cada módulo. Então, vamos lá. Então, as profecias do Antigo Testamento eram conhecidas de todos, obviamente. Então, cada grupo tem uma ideia do Messias, né? Como o Messias iria suprir suas necessidades, e, na verdade, ninguém esperava o que de fato aconteceu. Ninguém esperava um Jesus que vinha e morrer na cruz. Ninguém esperava isso. Embora já houvesse as profecias messiânicas, profecias de Isaías, eles conheciam isso, mas eles direcionavam muitas vezes para outros governadores. A ideia geral, então, era que Israel seria libertada como nação e fosse próspera e poderosa e se vingaria de seus inimigos, seria o principal país no mundo sendo exaltado por Deus, como no tempo de Davi e Salomão. Essa era a ideia. Não perca essa ideia. Israel libertada vai ser uma nação próspera, poderosa, ia destronar Roma, ia destronar os inimigos, e seria a principal nação do mundo, e viveriam tempos áureos, como na época de Davi e Salomão. Percebe a pergunta do jovem rico agora? Quando você for inaugurar o seu reino, eu quero participar disso, de um reino. Eles nem tinham ideia de inferno, como a gente tem hoje. Afinal, o inferno, do jeito que a gente tem hoje, veio daquele pintor, não é isso? O inferno de Dante, né? O capetinho que a gente entende hoje, né? Com chifre, Então, isso é Idade Média, já era 500 depois de Cristo. Vocês estão entendendo? Então, a gente precisa da ótica de quem escreveu. Todo o trabalho em que você vai fazer uma pregação
ou em que você vai fazer um estudo, né? uma EBD, por exemplo, uma escola bíblica, um PG, você precisa entender algumas coisas, principalmente a questão de conhecer a intenção do autor, né? O contexto que foi escrito, o porquê foi escrito. Porque a Brenda falou no início, né? Muitas vezes falta até honestidade, né, de algumas pessoas em relação a alguns textos, né? A Brenda não falou exatamente como eu falei agora, né, Brenda? Mas você falou exatamente de pessoa, tipo assim, me exime dessa, né? É mais ou menos isso. Mas você está entendendo? Então, a gente precisa ir na intenção do autor para a gente conhecer a verdade, para a gente entender como que foi escrito, para quê, por quê, e aí sim, a gente pode trazer aplicações para as nossas vidas. Então, bom mestre, quando você for inaugurar esse reino, que é top, bombástico, me inclua nele, eu quero estar nele, beleza, você pode estar. Vai lá, vende seus bens. Aí ele saiu. Aí ele se entristeceu e foi embora. E Jesus não estava nem aí para os bens dele. Jesus estava querendo o coração desse jovem rico, né? E por aí vai. Isso aí, Breno, foi o que você quis dizer. Então, vamos lá. Deus estava em silêncio há 400 anos. Não havia mais profetas, nem profecias. A nação de Israel foi passada de império para império como uma terra sem tanta importância. Quem já fez aula comigo, né, eu falo isso direto, né? Nesses 400 anos, foram 4 grandes impérios que subjugou Israel. Império Babilônio, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. São 4 grandes impérios que subjugaram Israel em algum momento desses 400 anos. Lembrem-se que Israel foi para a Babilônia, ou melhor, Israel foi subjugado primeiramente pela Babilônia, né? E depois, quando está no capítulo 6 do livro de Daniel, a Bíblia vai dizer que houve uma troca, né, de poder, agora não é o Babilônia, mas o Medo-Persa. Os Medo-Persas, eles aprovam que Israel volte para o cativeiro, né, e eles ainda têm muito tempo aí de império, né? Depois, o Império Grego com Alexandre o Grande, né? Ele subjuga Israel e, na verdade, boa parte do mundo daquela época, e o Império Romano, né? A partir de 168 a.C. e até 476 depois de Cristo. Obviamente, o Império Romano, né, foi o império mais forte e com um tempo de opressão e de governo muito maior que os outros. Então, a cultura, isso aqui já na época de Jesus, era uma cultura, era uma mistura de tudo que vinha, tudo que se tinha vivido. O que sobrou da antiga cultura judaica, alguns costumes persas e babilônicos, mas principalmente a cultura helênica. Quando eu falar de helênico, helenismo, eu estou falando da cultura grega, se tornou muito dominante em todo aquele território. Porém, na parte de direito e governo, o sistema romano se sobressaía. Presta atenção aqui agora. No geral, se falava o aramaico. Então, Jesus falava aramaico. Língua misturada entre o hebraico e o fenício, o árabe e as línguas norte-africanas. E o grego era utilizado por nobres. Então, percebam isso. Quando Jesus veio, então, ele não falava hebraico, porque o hebraico era uma língua praticamente morta na época de Jesus, né? Então, lembre-se que o povo vai para a Babilônia, é cativo em Babilônia,
E em Babilônia, eles eram obrigados a aprender o idioma e os costumes, né? E eles passavam isso para para a sua próxima geração. Então, uma das perguntas mais feitas é o que Deus estava fazendo no período interbíblico? Alguém tem condição de responder? Porque a gente gosta de falar muito de 400 anos de silêncio de Deus, né? O que a gente pode falar desse tempo? Hein? Teve alguma coisa boa no sentido de Jesus, né, dos seus discípulos, aproveitarem? Jesus falava aramaico, tá? No tempo que ele veio, Brenda. Defina melhor essa pergunta aí que eu não consegui compreender, não, Claudinei. Tá. São quatro impérios que subjugou Israel. São 400 anos de silêncio de Deus. Alguma coisa boa deve ter surgido, né? Ações que o Império Grego fez, por exemplo, que o Evangelho e a proclamação do Evangelho aproveitou de uma certa maneira. Ah, tá, não. Isso aí eu entendi. Eu vou pegar aqui um exemplo de Paulo. Paulo ele tinha o direito Ótimo. romano, a filosofia grega e a cultura hebraica. E isso foram os três pilares que sustentaram a proclamação do evangelho. Por quê? Ele, como romano, ele tinha o direito. Ele usou isso para a propagação do evangelho, porque os romanos dominavam a região. Ele tinha a cultura hebraica, ele era conhecedor da lei, era da seita dos fariseus. E ele tinha a filosofia grega, que ajudou a partilhar o evangelho com outras culturas que conheciam a filosofia. Muito bom. Quem mais? É nesse nível aí mesmo. Então, se a gente perceber, então, na pergunta, o que Deus estava fazendo no período interbíblico, a resposta pode ser sim, ó. Ele estava preparando o ambiente para a vinda do Messias. Mas como? Vou te dizer. O Império Grego, ele dominou uma boa parte, né, do mundo, né, na sua totalidade, e Israel. E o que Alexandre fez? Alexandre o Grande queria que todo o império falasse grego. Então, perceba que quando os evangelhos são escritos, é escrito na língua grega. E a língua grega, embora na época já está sobre o governo dos romanos, mas a língua grega ainda era extremamente popular. Então, quando os evangelhos são escritos, por exemplo, os evangelhos, cartas de Paulo, eles escreveram no grego. E a força, né, que tinha sobre isso era exatamente a possibilidade das cartas de Paulo, dos evangelhos, fossem de uma maneira acelerada e para o maior número de pessoas possíveis. Olha, isso foi uma coisa boa, né? Então, por exemplo, o Império Romano... Pode falar, Marco. Deixa eu achar enquanto isso. Pode falar, eu vou achar 2 mapas aqui. Fora que tem a geografia local, né? Isso tudo ocorre entre 3 continentes, a África, a Ásia e a Europa, o que ajuda na expansão da mensagem. Exatamente. Eu estou pegando 2 mapas aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir projetar isso aqui para vocês.
Só para a gente ter uma noçãozinha, né? Do que... Cadê os... Puxa. Espera aí, gente. Espera aí. Deu errado aqui. Então, perceba aqui os mapas, ó. Esse primeiro mapa aqui é meio embaçado, né? Vai ser esse mesmo, mas só para vocês terem uma ideia. Primeira viagem missionária de Paulo, ele sai de Antioquia, né? Tá vendo a setinha aqui, ó? Ele vai pelo mar, vem por aqui, né? Vai pelo mar, chega até Derbe e volta, né? E volta pelo mar. Beleza. Na segunda viagem missionária, perceba, aqui já está a segunda viagem missionária? Já está aqui para vocês? Ou está na primeira ainda? Está na segunda, né? Tá. Segunda. Beleza. Na segunda viagem missionária de Paulo, olha o que ele fez aqui, ó. Ele não foi pelo mar, ele sai de Antioquia, né? E ele vai por aqui, ó. Estrada construída pelos romanos. Ele vai por terra. Né? Perceba isso na expansão do evangelho. Né? Então, tudo o que... a possibilidade do avanço do evangelho, né? Esses impérios, de uma certa forma, contribuíram também. Então, os gregos, né? A filosofia grega que se aproximava do monoteísmo, tendência para a imortalidade, ênfase sobre a consciência e dignidade humana e liberalismo de pensamento. A língua grega, né? A tradução do Antigo Testamento para a pregação do Evangelho e a escrita do Novo, juntos com os termos adotados por Paulo e outros pregadores do Novo Testamento para explicar o Evangelho. No primeiro século, os romanos cultos os romanos cultos, né? Os romanos estudados conheciam o grego e também o latim. O dialeto grego, presta atenção nisso aqui, gente, o dialeto grego usado no quinto século antes de Cristo, na época da glória de Atenas, tornou-se o dialeto koiné, significa comum, no primeiro século. O Novo Testamento foi escrito nesse dialeto vulgar, comum, koiné, tá? O judeu helenizado, lembra-se dessa palavra, helenizado, helênico, são os gregos, né, de cultura grega, que serviria como ponte entre os judeus e gentios e a busca da salvação do mundo romano. Por um lado, a filosofia grega deu uma contribuição positiva, mostrando o melhor que o homem pode fazer na busca por Deus, pelo intelecto. Por outro, contribuiu negativamente, né? Pois nunca deu uma satisfação aos corações e nunca conduziu o homem a um Deus pessoal. Era mais intelectual, né? O Deus, a busca pelo Deus grego era uma busca do intelecto, né? Paulo vai combater isso, né, de uma forma extrema. Elementos romanos na preparação para a vinda de Cristo, né? O Marco Aurélio falou algumas coisas aí. Cristo veio ao mundo na época do Império Romano. Todo mundo ficou sob o governo único, uma lei universal. Era possível obter cidadania romana. Olha Paulo aí, né? Paulo ia ser chicoteado pelos judeus, ele falava assim, não, eu tenho
Eu tenho cidadania romana, me leva que eu quero a defesa lá em Roma, né? Não é bobo nada. O Império Romano mostrou a tendência de unificar os povos de raças diferentes numa organização política. Havia paz na terra quando Cristo nasceu. Os soldados romanos asseguravam a paz nas estradas da Ásia, África e Europa. Construíram excelentes estradas ligando Roma a todas as partes do império. As estradas principais foram construídas de concreto. As estradas romanas e as cidades estratégicas localizadas nos caminhos eram indispensáveis à evangelização do mundo no primeiro século. Então, quando você lê, por exemplo, que Jesus estava indo com seus discípulos e viu o Zaqueu subindo na árvore, e a Bíblia vai citar que era uma figueira frondosa, né? Aquela passagem, né? Se você for buscar aí a questão de conhecimento da época, é uma estrada que Roma fez e encheu de figueiras. Hoje não tem, assim, quando você entra em uma cidade, não tem, tipo, coqueiros, né? Tem uns coqueiros, tal, tipo, para brilhantar a entrada da cidade. É isso que Roma fez em Jericó. Ela faz uma estrada grande, coloca, né, essas figueiras bravas, né? Na verdade, é figueira brava, e por aí vai. Então, percebe que tanto os gregos, né, quanto os romanos, embora há uma subjugação, há um apontamento positivo para a evangelização, para a proclamação do evangelho, né? Então, o que Deus estava fazendo, então, nos 400 anos de silêncio? Ele estava em silêncio para nós, mas ele estava trabalhando, né? Não é verdade? Porque Deus é assim, a gente pensa que ele está parado, sem fazer nada, sem agir, mas de uma certa forma ele está escrevendo a história da salvação. Claudinei, Pode falar, Fabrício. E lembrando também que lá em Salmos, né, quando diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso significa que o tempo para Deus não é o mesmo para nós, né? Sim. Embora na cronologia a gente vai entender 400 anos como um tempo relativamente grande, né? Mas para Deus isso não conta como a gente, né? Como a gente conta, né? Deus está fora desse tempo, né? Que a gente conta. Ele é atemporal, né? A ideia é como que a gente lida com um Deus que está fora do tempo. E talvez, assim, até me perdoa se fugir um pouquinho do tema central. Não, fica à vontade. Até na nossa vida secular, a gente tem, às vezes, algumas lutas, né, que Deus permite, e que, na verdade, não é porque Deus é mau ou porque quer ver a gente sofrer, é porque nós nos preparando, né, para algo maior, eu penso assim, né? Às vezes a gente passa por algumas situações na vida, né? Cada um tem uma história. E fazendo analogia com esse tempo aí, foi mais ou menos isso, né? Porque se Jesus viesse de qualquer jeito, não ia ter o alcance que teve, né? Tanto é que o cristianismo está vivo aí até hoje, né? Graças a Deus, porque houve uma estratégia no início, né? Foi todo um planejamento, né? Hoje nós temos a tecnologia, né? Hoje nós temos a tecnologia, mas naquela época não tinha, né? Não é? Tanto é que até hoje, quando você quer que uma notícia espalhe rapidamente, é só você falar, puta, assim, ó, não conte para ninguém, não. É verdade. Não é? Se você quer que algo espalhe, é só você falar, olha, estou contando aqui, mas... Fique tranquilo, não conte para ninguém, não. Daqui a pouco, né? Tá espalhado. Então, é verdade, está para todo mundo. Sim, sim. Não, mas muito bom. A questão do tempo de Deus, né? A gente pode fazer algumas inferições em algum texto, né? Essa semana a gente leu muito sobre a questão de Lázaro e a morte de Lázaro, e
né? E Marta e Maria preocupada, né? Manda chamar Jesus. E a pessoa foi lá, falou com Jesus. Jesus demorou mais 2 dias, né? E a gente sabe o texto, né? João 11, né? E aí Jesus vem e Marta chega. Se você estivesse aqui, meu irmão não... Opa, café para nós aí. Se você estivesse aqui, meu irmão não morreria. E Maria vai falar também a mesma coisa. A questão do tempo, né? Não é o mesmo tempo, né? O nosso tempo e o tempo de Deus. E Deus trabalha assim mesmo. E tá certo, que é tudo para o nosso crescimento mesmo. Pode falar. Quem abriu aí? Pode falar. Amém? Amém. Então, nós vamos adentrar, então, aos evangelhos, né? E, na verdade, a primeira coisa que a gente vai ver é sobre essa diferença sobre... É uma palavra que traz um conjunto de 3 evangelhos, né? Chamado evangelhos sinópticos. Alguém pode falar para mim o que é os evangelhos sinópticos? Quais são? E por quê? Eu tenho mais ou menos uma ideia. Mateus, aliás, Mateus, só que no sinótico aí é Lucas, né? Parece que sim. É Mateus, Marcos e Lucas, e são chamados sinóticos porque têm o mesmo olhar, a mesma visão, a mesma ótica. Show de bola. Aí eu me lembro de um pastor auxiliar que... Hein, Claudinei? Pode falar. Lio virou Paulo Orlando aqui, é porque os dois tornaram-se um. Ah, é verdade. Paulo Orlando, gente, para quem não sabe, é o pastor da cidade de Jaíba, né? Marido da Lil, e tem alguns alunos aqui. E ele é professor também de seminário, né? Professor de Antigo Testamento. Ele é toppers. Então, a Lil falou bem, então, né? A questão dos sinópticos são os 3 primeiros evangelhos. Então, Mateus, Marcos e Lucas, que tem o mesmo olhar, né? A mesma visão, a mesma ótica, né? Mas a minha pergunta é, eles são idênticos? Não são idênticos. Marco Aurélio falou assim. Por que eles não podem ser idênticos? Porque cada um aponta um ponto de vista, e isso é o que confirma a eficácia e a verdade do evangelho. Show, menino, isso aí. E se fossem idênticos? Poderia ser considerado uma mentira, porque seria como é que eu posso dizer? Uma história inventada que foi contada para todo mundo. Exatamente. Tem um termo no direito chamado coluio, né? Sei quem faz direito aí, se você buscar aí a palavra coluio aí na internet, vai te dar uma ideia de trama, né? Estão tramando para mentir para um tribunal, então eles fazem a mesma, né? A mesma história, né? E eles contam a mesma história sem tirar e sem nem pôr nada, e isso é considerado um crime mesmo. Né? Então, a ideia dos sinópticos é exatamente essa é a mesma visão, né, com pessoas diferentes. Então, por exemplo, eu estou debruçado na minha janela aqui, na minha janela de casa, e se eu estou no 2º andar, eu estou vendo uma árvore e um carro, mas se eu fico na esquerda, eu só estou vendo a árvore. Então, se a minha esposa chegar e ficar à minha esquerda, ela vai ver só o carro, né? E, na verdade, nós dois estamos vendo, né? Nós estamos falando a verdade, mas de forma diferente. Né? Então, os evangelhos sinópticos, eles vão dar essa ideia, né? E João, ele sai dessa fórmula, né? Embora tem textos que tem João e tem nos sinópticos, né? Ó, claro, mas João ele vai sair dessa forma pela forma de escrita que é. Então, assim como foi já falado, né?
Mateus, Marcos e Lucas. A palavra sinopsis, né, é a palavra no grego, né, synopticus, mesmo olhar, mesmo ponto de visão, mesma ótica, né? Os evangelhos sinóticos é um termo que designa os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas por conterem uma grande quantidade de histórias em comum na mesma sequência e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. Tal grau de paralelismo relativo ao conteúdo, né, ao conteúdo narrativa, estou achando uma linguagem, estrutura das palavras, somente pode ocorrer em uma literatura interdependente. Então, muitos estudiosos acreditam que esses evangelhos compartilham o mesmo ponto de vista e são claramente ligados entre si. Então, pega a sua Bíblia, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Vou deixar as referências aqui do lado, tá? Isso aí, pessoas diferentes. Mateus 9, versículo 6. Alguém abre para mim Marcos 2, 10 a 11. E alguém abre para mim Lucas 5, 24. E se abriu, lê para mim, por favor. Então vai lá, Mateus 9, 6. 7. Opa, Pode ler. quer ler? Pode ler. Tá? Mateus 9, 6. Isso. Ora, pois que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Deixa eu ver aqui. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Marcos 2, 10, 11. Ora, isto é para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Lucas 5, 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levante-te, toma o teu leito e vai para casa. Uhum. É praticamente igual, né? Então, nós temos uma gama, na verdade, muitos versículos que são praticamente os mesmos, assim. Justamente porque eles estão na mesma ótica, está vendo a mesma coisa de forma diferente, né? Enquanto que os evangelhos sinóticos apresentam Jesus como personagem humano, embora de procedência divina, destacando-se dos comuns pelas suas ações milagrosas, sendo a origem primária para as informações históricas sobre Jesus Cristo, o Evangelho de João descreve em Jesus como Messias com um caráter divino que traz a redenção absoluta ao mundo. Então, quando você lê, você já deve perceber alguém que falou assim, quando você se converter, você lê primeiro o Evangelho de João, né? Ele tem essa pegada aí de Jesus como Deus, né? Ele é um pouco mais didático no sentido de coisas espirituais, vamos dizer assim, né? O Evangelho de João. Então, e os outros evangelhos, né? Eles não têm essa mesma ótica. Aparentemente, o Evangelho de João sugere que ele tinha conhecimento dos outros evangelhos e que nos tais já existia informação suficiente sobre a vida de Jesus como homem,
se incumbindo João de mostrar em seu evangelho os atributos de Jesus como Deus. Então, possivelmente, João já tinha esse, né, o conhecimento desses evangelhos, né? E então ele quis fazer algo realmente diferente. Parte do conteúdo presente em todos os 3 evangelhos é chamado de tripla tradição. Isso inclui a maioria das narrativas sobre os eventos da vida de Jesus, iniciando por seu batismo e terminando com a descoberta do túmulo vazio após a crucificação. Também inclui algumas das parábolas, tais como a parábola do grão de mostarda. Quero que vocês façam um exercício para mim aqui. Vou dar uns 10 minutinhos para vocês fazerem esse exercício rapidamente. É pegar 3 referências, 3 versículos, né? Pegar 3 referências, tanto em Marcos, tanto em Mateus quanto em Lucas, de versículos que não se repetem. Que ele é exclusivo, 3 versículos exclusivos de Lucas, 3 versículos exclusivos de Mateus e 3 versículos exclusivos de Marcos. Pode ser? 10 minutinhos aí ou menos, tá? Eu chamo aí menos se for preciso. Mas eu acho que rapidamente vocês fazem. Ô, Claudinei. Diga, Roseni, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Noite. Explica novamente aí, Claudinei. Eu quero que vocês façam... Você fala o exercício? Você está na estrada ainda? Acho que está, né? Não, eu cheguei. Ah, tá. É sobre os evangelhos sinóticos, né? Os evangelhos que se repetem, né? Neles, né? Então, Marcos, Mateus e Lucas, eles têm uma porção de texto que se repetem. Então, mas eu quero o contrário. Eu quero agora a porção de texto, 3 textos, por exemplo, que é exclusivo de Marcos, só Marcos tem. Exclusivo de Mateus, só Mateus tem. Exclusivo de Lucas, só Lucas tem. Oi, Brenda. Entendi. Fala, estou te ouvindo. Eu acho que o Sermão do Monte só tem Mateus. Então, versículo 3, 4, 5. Não entendi. Eu acho que o Sermão do Monte só tem Mateus. Ou não? Sermão do Monte? Eu acho que só tem Mateus. Mas pega 3 versículos para mim. Não precisa Então, ser... 3. Não entendi. Eu acho que está ruim só. Eu acho que você está com fone. Então, acho que é o fone. O versículo 3, o 4 e o 5. Tá. O 3, o 4 e o 5 não se repete? De Mateus 5, Tá bom. E os outros? Vê os outros também para nós. Oi, Brenda. Ela nem está ouvindo a gente mais. Brenda?
Você está com a mão levantada, alguma coisa? Não, né? Não, vou deixar, tirei. Então, vamos lá? Deu? Já encontraram? Bom, só falando aqui primeiramente, né? Ainda não. Querem mais um tempo? Só um minutinho aí. Olha que vocês estão com isso mais fácil do que vocês imaginam, hein? Eu tenho os 3 aqui, se quiser. Pode falar. Aí. Mateus, né? 2, 19, 20 e 21. Marcos 3, 7, 8 e 9. E Lucas 12, 13, 14 e 15. São esses que eu achei. E interessante estar falando aí. Pode falar. Deixa eu só abrir aqui. Você falou de Mateus 2... 19, 20 e 21. Certo. Marcos 3, 7, 8 e 9. Aham. Lucas 12, 13. Marcos 3? Peraí. Três, 7, 8 e 9. E Ok. Lucas 12, 13, 14 e 15.
Lucas 12? Isso. Parábola do rico insensato. Beleza, show. A Brenda colocou aqui o Sermão do Monte, Mateus 5. Mas o Sermão do Monte também está em Lucas 6, Brenda. Depois você confere lá. Ela não é exclusivo de Mateus, não, mas também tá. Pode chorar. Fala, Arthur. Eu encontrei aqui Mateus 18, 21. Espera aí, rapidão. Mateus 18, 21. Cadê o 21 aqui? Mateus 18, 21, ok. O Marcos 3:7, o que o irmão acabou de falar aí. Aham. E Lucas 1:57. Lucas. É isso aí. Praticamente todo Lucas 1, ele não existe nos outros evangelhos, né? Exatamente. Então, a gente vê uma peculiaridade de Lucas aqui, né? Lucas, ele tem uma ênfase muito grande na questão do nascimento, né, de Jesus, João Batista, esse encontro, né? Ele é o que gasta mais tempo, né, na introdução falando aí do nascimento de Jesus. Eu te julgo, sim, Brenda. Vamos lá. Mateus retrata a genealogia, né? Nos outros não, né? Isso, exato. Tem uma genealogia em João, né? Em João, deixa eu conferir. Mas João não é sinótipo. Não é João Lucas também, não. tem. É Lucas, Lucas. Porque Lucas é um Lucas tem uma investigativo. genealogia aqui. Lucas é de Adão até Jesus e Mateus é de Abraão até Jesus. Exatamente. Na verdade, é de Deus até Jesus. É isso aí. O Claudio, é interessante, eu já ouvi falar, não sei se está certo também, diz que um trata da família de José, né? Ali da família de José, e outro trata da família de Maria. Mas eu já ouvi falar isso não. também, mas não é já ouviu não. falar já também? Já ouvi. Não, né? Não é não. Ah. A questão ali é porque tinha uma lei, né? Eu esqueci o nome da lei ainda, que tipo o marido morria e pegava o sobrenome do irmão, então dá uma diferença nisso, mas a gente pode tratar esse texto depois. Hoje não, amanhã. A questão tribo de era tribo, né? pelo pai, Claudinei. Uhum. Se eu não me engano, eu acho que Lucas, ele é o único que fala do nascimento de João Batista, que fala que o nascimento dele é anunciado. Eu não vejo isso em Mateus e nem em Marcos. Agora o Marcos, ele levantou uma questão aí sobre a questão, né? Falou de genealogia de José e genealogia de Maria. Jesus teve o gene de José? Não respondo agora. A gente vai responder isso. Mas pensem, é uma pergunta para amanhã, hein? De manhã. Jesus tem o DNA de José? Vixe! Agora vai entrar nas heresias. A resposta ele herdou o ofício, né? Ele herdou o ofício, né? Como é que é, Marcos? Ele herdou o ofício, né? Ele herdou o ofício, ele não herdou a genealogia, o gene de... ele não...
ele não herdou o DNA de José? Agora volta lá para Gênesis 3,15. Vai, volta. A minha pergunta ainda não está sendo... Pela questão lá que teria que vir da linhagem de Eva, essas coisas assim, eu acho que tem uma analogia lá. Alguma coisa relacionada. Descendência da mulher, né? Isso. Não tô falando filho de Adão ali. Entendi. Mas vamos lá. Beleza, amanhã a gente responde isso. Pode falar, Marcos, de Águas Formosas. Agora tem 2 Marcos, né? Não, aqui, quando você falou assim sobre a questão de genealogia aí, você falou alguma coisa referente a José, a resposta veio, você não é para responder agora. Aí eu engoli de uma vez. Porque quem chamou esse assunto foi você, Marcos, falando da genealogia. Então, você só levantou a bola, né? Mas tudo bem, a gente trata isso amanhã. Muito Mas bem. percebam que... E aí vocês podem... vai ter que dormir curioso mesmo. Vocês podem perceber que tem vários versículos que se repetem, vários versículos que são exclusivos de um ou outro evangelho, né? Então, como é que a gente explica isso, né? Então, tipo assim, tem uma das teorias é que tanto Marcos como Mateus, como Lucas, eles são provenientes de uma fonte de algum texto grego. Mas isso nos traz alguns problemas, né? Então, por exemplo, se é o mesmo texto, por que um pegou um pouquinho, outro pegou outro, né? Um pegou de uma forma diferente, outro pegou outro. Então, a gente ainda não sabe. Ou melhor, essa teoria está extremamente descartada. Uma outra teoria é a primazia de Mateus. Os pais da igreja acreditavam que o primeiro livro que foi escrito foi Mateus. Eles acreditavam nisso. Então, vai trazer alguns outros problemas também, né? Então, sobre a primazia de Mateus. Hoje, o mais popular, né? E que os teólogos acreditam é que Marcos é o livro que foi primeiro escrito, por muitas razões. É o livro que ele é mais curto, ele é meio que um resumo. Tem alguma coisa? Deixa eu deixar alguém aqui. Tem um livro, ele é mais curto, ele é meio que um resumo mesmo, né? Como se Marcos estivesse com pressa de escrever, né? É uma situação extremamente rápida, ele precisava escrever. Agora, perceba, Marcos era um discípulo de Jesus? Ele era um dos 12? Ele não era um dos 12, não. Né? Então, possivelmente ele ouviu Pedro, né? Marcos é esse que está colado em Pedro, e ele vê, e ele ouve todas as pregações de Pedro, e tem similaridades, tanto na pregação de Pedro, como em palavras que ele escreve aqui no livro dele, no Evangelho de Marcos. Então, hoje, a gente pode basear que nós temos Marcos como aquele evangelho primeiro a ser escrito, onde Mateus e Lucas tiram informações dele, né, e vai fazer sua própria menção dos fatos e da vida de Jesus. Nós temos um problema aí, não tem? Temos um problema, não tem? Qual é o problema, né, que a gente pode ter aqui? Porque Marcos, ele não era discípulo de Jesus, mas ele ouviu tudo que Pedro, né, fez, né? Tudo que Pedro falou. Mateus era discípulo de Jesus, né? Então tem muita coisa, obviamente, que... Mas você tem inúmeros textos em Lucas que é exclusivo de Lucas.
E aí nós temos o problema sinóptico. Então, quando você procura na internet sobre, né, os evangelhos sinóticos, vão dizer sobre esse problema sinótico. E essa fonte é da onde? Lucas soube da onde? Né? Exatamente. Então, é um problema, né, que precisa ser resolvido. Será que precisa ser resolvido? Chama problemas sinóticos mesmo. Oi. Pode falar. Tem tudo ligação com os apóstolos, né? No Como é que final é? das contas. Cada um dos evangelhos foi escrito, de certa forma, tem uma ligação lá com os apóstolos. E para ser um evangelho canônico, inspirado por Deus, esse é uma das peculiaridades. Né? Ele precisa ter essa ligação com o apostolado de Cristo. Né? Então, Marcos teve informação de Pedro, né? O Lucas teve informação também de Pedro e também de Paulo. Né? Então, e os outros dois eram apóstolos de Cristo. E é claro que existiram outros evangelhos, né, que não está no nosso cânon, né? Então, você tem evangelho de Nicodemos, evangelho de Paulo, né? Alguns são de autoria meio duvidosa, né? Muitas vezes chamada de pseudepígrafo. O que é o pseudepígrafo? É eu escrever um livro e dar a autoria desse livro ao Jackson, porque é uma pessoa mais popular, é uma pessoa, né, que todo mundo conhece, está na ponta. Então, isso acontecia muitas vezes. Então, voltando aqui, a tripla tradição é responsável por 76% do texto de Marcos, quer dizer, 76% de Marcos também está em Mateus e Lucas. Parte desse material está presente em quase todos os evangelhos e algumas vezes com pequenas variações. Existem ainda alguns casos notáveis chamados acordos menores, onde Mateus e Lucas entram em acordo entre si na estrutura de palavras, diferindo de Marcos. Isso é extremamente positivo no peso da verdade, pois para judeus, algo a ser considerado verdadeiro era necessário 3 testemunhas concordantes. Tem esse ponto aqui também. Top, né? Top demais. O problema sinótico diz respeito ao relacionamento literário entre os 3 primeiros evangelhos canônicos, conhecido como evangelhos sinóticos. Similaridade na escolha das palavras e posicionamento em eventos mostram uma inter-relação. Acho que esse inter não está separado mais. Ao problema sinótico, interessa como essa inter-relação veio passar e qual a natureza dessa inter-relação. Qualquer solução tem que responder pelas semelhanças e diferenças do conteúdo, ordem e redação. Possíveis respostas ou especulam uma relação direta, um evangelista possui um dos evangelhos, ou indireta, 2 evangelistas que têm acesso a uma fonte compartilhada, as fontes podem ser escritas ou orais, únicas ou múltiplas. Quem escreveu primeiro? A gente já está, né, trazendo a resposta. Aponta Marcos como primeiro, é a base para os outros. E a pergunta é, como há textos em Mateus e Lucas que não estão em Marcos? O Mateus a gente até consegue fazer uma, né, porque ele era apóstolo, né? Agora Lucas não está no tempo de Jesus, né? E porque existem diferenças nessas narrativas. Então, a hipótese das 2 fontes, a hipótese das 2 fontes é um termo usado, gente, para tentar responder a essa questão. Sugere que o Evangelho de Marcos tenha sido o primeiro, enquanto isso houve uma segunda fonte. Os acadêmicos se referem a ela como a fonte que é uma palavra alemã, né, Quelle, que significa fonte, tá? Então, fonte em alemão, é Quelle, então fonte que. Foram escritos, então, independentemente os evangelhos de Mateus e Lucas, e cada um usa Marcos e a fonte que
como fontes. Né? Ok? Tem esse gráficozinho aqui, normal, tranquilo, eu vou passar para vocês também. Tá vendo que Lucas, né, ele pega também dessa fonte para escrever o Evangelho. Então, tem muita coisa de Lucas que é exclusivo de Lucas. Quase todo o conteúdo do Evangelho de Marcos pode ser compartilhado no Evangelho de Mateus, e muitas partes têm similaridade em Lucas. Eu achei que Pode falar. Lucas 14, tive um pouco de dificuldade aqui, que na hora assim, né? Lucas 14, 1. Esse homem hidropônico, que acho que está só em Lucas, né? Só em Lucas. Só em Lucas. Né? Aí você tem vários textos que estão em Lucas. Né? A parábola do filho pródigo é só em Lucas. A parábola do administrador infiel só em Lucas. Entendi. Marta e Maria, né? Isso, só em Lucas. Exatamente. Ok? Ah, Rosângela. Estão com sono aí? Bom, eu vou dar um trabalhinho para vocês fazerem agora. E vocês não precisam me entregar. A gente vai discutir amanhã pela manhã. Eu sei que algumas pessoas têm trabalho amanhã, né? Mas amanhã de manhã é o ponto crucial da nossa aula. Então, eu queria que, se você estivesse trabalhando amanhã, se pudesse estar com fone de ouvido para ouvir, vai ser muito bom, para você não perder. Tá? Eu quero que vocês trabalhem agora, e eu já vou liberar vocês, tá? Olha que chique. E vocês pegam para mim, eu preciso de 3 coisas, né? Que é a data em que cada evangelho foi escrito. Na verdade, a data eu quero discutir hoje ainda, tá? Então, o que vai ser para amanhã é a questão do propósito do livro. Resumidamente, qual é o propósito de cada livro? Mas a questão da data, eu queria que vocês fizessem a pesquisa rapidamente aí para a gente discutir isso aqui mesmo. Pode ser? Beleza. São 9h15. Então, acho que até 9h30. Para vocês verem as datas e a gente volta. Nem precisa sair da sala, não. Já fazer aqui mesmo. Sobre as datas. Ô, Claudinei. Oi, Roseni. Pode pegar da internet, viu? Para agora, eu quero as datas que foi escrita os evangelhos. Tá? As datas, os evangelhos, 4. E para amanhã, pesquisem sobre o propósito do livro. Dos evangelhos? Dos evangelhos, dos 4. Exatamente. Para quem foi escrito, né? E qual é o propósito geral. Na verdade, eu vou colocar isso no grupo, viu, gente? Vou até colocar lá de uma Isso aqui esse do propósito é para entregar? Não, nenhum é para entregar. É só para a gente discutir amanhã. O que é para a gente discutir hoje é a questão da data, viu? Vou te falar, a Bíblia de estudo tá deixando facinho, viu, Claudinei? Aí, ó. Cuidado com as Bíblias de estudo. Depende de qual.
Mas se você tiver uma Bíblia de estudo aí, tiver internet aí fácil, Google. Ô, Claudinei, numa pesquisa rápida aqui que eu fiz, eu encontrei a seguinte informação, que Marcos, Mateus e Lucas foi escrito entre 60 e 105 depois de Cristo, e João de 90 a 100. De 90 a 100? Uhum. Então, segura aí, vamos ver outras pessoas aqui. Oi? Eu encontrei aqui. Alô? Claudinei, na escuta? Pode falar, Jacen. Que é a P, na escuta. Eu encontrei aqui que não só os 3 primeiros evangelhos, mas como Atos, Carta de Paulo, Hebreus e algumas outras, foi escrito entre os anos 50 e 65. Anos 50 e 65. Isso. Quem dá mais? Oi, Elias, pode falar. Aqui, pelo que diz aqui, né, a Bíblia de Estudo deixa bem claro aqui que Mateus foi escrito por volta de 50, 57 depois de Cristo, Marcos 65 e 70 depois de Cristo, Lucas 59, 75 depois de Cristo e João é o único. Eu acho que já está errado, né? Porque aí você está colocando Mateus como escrito antes de Marcos. É o que diz aqui a pesquisa que eu fiz foi até na Bíblia, né? Que aqui na de estudo, mas tá com Qual certeza estudo que deve estar é? errado. É muito bom levantar essa questão aí, viu, Elias? Sim. Sobre estudos, né, que estão na Bíblia, sobre algumas Bíblias. Claudinei, eu achei aqui que Mateus 50, né? Depois Marcos 40, Lucas 60 e João de 60 a 90.
A minha aqui é Mateus, cerca de 60 depois de Cristo, Marcos 55 a 65 e Lucas 60 a 63. Falar ser teólogo só complica a nossa vida, viu? Cada lugar uma data diferente, rapaz. Vou te falar. Quero ver quem está certo aí, viu? Melhor decidir uma vez um número só, né? Eu achei que Deus. Realmente pela Bíblia de minha aqui, que a minha é a de aplicação pessoal. Bíblia de estudo e aplicação pessoal. Realmente Marcos foi escrito antes. Entre 55 e 65, Marcos. Mateus 60 a 65, eles falam assim, provavelmente, né? Sempre tem essa palavra, né? Porque eu creio que não seja uma data precisa. Isso né? quer dizer, a gente está percebendo que cravar uma data de composição do livro é impossível, né? Ninguém tem uma data correta, né, do livro. Agora, tem possibilidades. Foram escritos no período entre os anos 50 e 65. Quer dizer, no período, nesse tempo aí. Entendi. É o seguinte... Ô, Claudinei, na minha aparece duas... Pode falar. Na mesma Bíblia aparece duas datações diferentes. São duas possibilidades. Fala Tem uma aí. que fala... Na primeira vai falar que Marcos foi escrito de 50 a 60, Mateus de 50 a 60, Lucas de 59 a 63, os sinóticos. Na outra vai falar que... Os sinóticos, está falando sinóticos. O João não deu a João ainda. João fala por volta de 85, por adiante. João foi o último, né? João, acho que quase todos cita por último. Lembra que nós tratamos que possivelmente João já tinha lido, né, os evangelhos, né, esses 3 livros, né? E ele quis fazer algo diferente, não é isso? E trouxe uma visão diferente do Messias. E já na segunda versão data mais ou menos aquilo que você falou, como Marcos sendo o primeiro por volta de 50 a 70, depois Mateus 65 a 70 e depois Lucas de 59 a 63. Desde 6 horas que eu estou aqui. Desde 6 horas você está aí, Jacê. Oi. Pode falar, Fabiana. Eu encontrei assim que Mateus, antes da queda de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, Marcos, provavelmente antes da destruição do templo de Jerusalém, 70, e a data exata é incerta, estima-se entre 65 e 68 depois de Cristo. Esse é Marcos? É Marcos. Tá. Agora Lucas, provavelmente entre 59 e 63. E João foi o último a ser escrito entre 60 e 90. E diz que tem uma tradição que a igreja limita essa data entre 80 e 95. Ah, tá. Eu só estou tentando achar uma coisa para mostrar para vocês aqui. Sim, Claudinei. Pode falar. A pesquisa aqui deu o seguinte, falam que foram escritos a partir de 70 a 100, né, depois de Cristo. Os textos originais do Evangelho já existiam há cerca de 100 anos, 100 nomes, e os pais da igreja atribuíram os nomes no século II depois de Cristo. É isso aí. Era só um pouquinho que eu vou achar uma questão aqui para passar para vocês. Então, bom, eu vou praticamente ler aqui a questão aqui da autoria, tá? Bom, deixa eu abrir aqui esse
O Jadson colocou Marcos 70 depois de Cristo, Mateus e Lucas 80 e 90 sem Evangelho. E colocou um link, a bíblia.org. Eu uso esse site para fazer algumas coisas também. Agora, vamos pensar aqui comigo. Vamos pensar aqui. Alguns autores estão dizendo que Marcos ou qualquer um desses evangelhos foram chegando até 95, não é isso? Ou 99 depois de Cristo. Né? Vocês perceberam que... bom, se alguns aqui já teve aula e falou sobre a questão da destruição do Templo de Jerusalém, isso que é muito importante. O Templo de Jerusalém foi destruído em 70 depois de Cristo. Certo? Então, vamos relembrar uma coisa? Nero, ele coloca fogo em Roma, né? Em 62 ou 64. Então, os historiadores vão dizer que foi Nero mesmo que colocou fogo em Roma, mas Nero coloca a culpa nos cristãos. Então, há uma perseguição ferrenha sobre os cristãos. Então, a partir de 68, eles já começam a fugir, né? Teve essa diáspora, né? Essa fuga de Jerusalém, eles saíram de Jerusalém. E em 70 é destruído o templo. Então, é chamada de a era das trevas, né? A história da igreja, você vai estudar lá sobre a era das trevas, que é esse momento aí, até o ano 100 depois de Cristo. É o momento que morre Paulo, Pedro, né? Então, nesse momento, nessa perseguição. 70 depois de Cristo, o que aconteceu 70 depois de Cristo? A destruição de Jerusalém. A minha pergunta será que algum dos evangelistas que escreveram, eles não iriam citar isso na sua obra? Se ele tivesse sido escrito depois dos anos 70, será que não teria nenhuma referência a isso? Vocês entenderam a minha pergunta? Imagine você escrevendo, falando da vida de Jesus, tudo, paraná, paraná. Será que você não iria colocar lá alguma coisa falando e o templo foi destruído? Não é? Porque Jesus ele vai falar, esse templo aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Um dos evangelistas citaria alguma coisa sobre essa destruição de Jerusalém. Na minha pesquisa aqui, o único evangelho que foi escrito após esse período foi o de João. E João não cita nada, realmente, né? E será que João também foi escrito depois dos anos 70? Aí que tá. Aqui está dizendo que foi provavelmente 85 a 90, né? Aí o tempo já tinha sido destruído. Suficiente, né? Para se João fosse do Nordeste, ele ia falar que um cabra da peste, né? Destruiu o tempo e tal. Exatamente. Agora, pode acontecer de ser escrito mesmo e o evangelista não relatou. Mas eu acho muito difícil, porque Jesus, ele cita, né? Ele vai falar de acontecimentos que estão próximos e também de acontecimentos, né, para o final dos tempos, né? E essa ideia, por exemplo, de Mateus 24, quando ele vai falar sobre o templo, né, e ele vai falar que não ficará pedra sobre pedra, ele está trazendo um entendimento que vai acontecer alguma coisa com aquele templo, né? E Mateus não citar, e João não citar, né, essa questão. Então, dá para entender, presta atenção, eu também não estou cravando data, hein? Tá? Se eles que são da crítica textual não cravaram, eu, que sou um mero mortal, também não vai cravar. Tá bom?
Então, eu não estou cravando data, eu só estou colocando para pensar, porque pode ser que alguém escreveria alguma frase, alguma nota, alguma coisa da destruição do templo, mas não houve. Isso pode nos dizer que todo o evangelho, todas as cartas de Paulo, as epístolas também, podem ter sido escritas antes de 70, porque ninguém citou isso. Então, o mais, eu não vou falar correto, né, mas o mais aceito, não é mais aceito também não, tá? É uma data de Marcos, na década de 50. E eu estou falando de Marcos, porque a partir de Marcos a gente tem a implicação, né, de Mateus e Lucas. Há um problema de atribuir Marcos a uma data tão antiga, né, porque aqui em cima tem a data de Marcos nos anos 40, e tipo assim, é uma possibilidade que não vai acontecer. Então, por isso que ele está falando. É um problema atribuir Marcos a uma data antes de 50. Quantos anos 40 surgirá se demos crédito às tradições de que o evangelho foi escrito em Roma com base na pregação de Pedro? Embora possível, não é provável que Pedro tinha ido a Roma nos anos 40. Mas há dados de que Pedro esteve em Roma em meados da década de 50, tornando possível atribuir a Marcos uma data no final dos anos 50, sem contradizer a bem estabelecida tradição acerca da origem do Evangelho. O argumento mais forte em favor dessa data procede não diretamente de Marcos, mas do relacionamento entre Marcos e Lucas Atos. O raciocínio pressupõe que Atos termina com Paulo definhando uma prisão romana, porque Lucas publicou a obra naquela época, ou seja, por volta de 62 depois de Cristo. Então, Atos vai terminar a escrita 62 depois de Cristo. Isso exigiria que o Evangelho de Lucas, o primeiro volume dessa empreitada literária, tenha sido escrito algum tempo antes de 62, porque lembre-se, Lucas e Atos é do mesmo autor, né? Isso aí é tranquilo para vocês, né? Se aceitamos, então, a opinião da maioria dos estudiosos de que Lucas utilizou Marcos canônico como uma de suas principais fontes, Marcos deve ter sido escrita o mais tarde em 60 depois de Cristo. Esse argumento baseia-se em duas pressuposições fundamentais, que se deve atribuir a Atos uma data no início dos anos 60 e que Lucas empregou Marcos canônico. Essa pressuposição, então, no entanto, bem fundamentadas quanto ao uso de Marcos por Lucas, e há muitos argumentos a favor de atribuir a essa data a Marcos. Aqui vai concluir, porque tem um apontamento para a década de 60 e até a década de 70 que são descartáveis. Mas então aqui vai concluir assim, ó. Deve-se então atribuir Marcos a uma data no final dos anos 50 ou meados de 60. Embora essa última possibilidade, né, meados de 60, seja o ponto de vista majoritário favorecendo o final da década de 50. Na verdade, temos de atribuir a Marcos uma data anterior a 60 depois de Cristo, caso sejam válidas nossas pressuposições sobre o final de Atos e da primazia de Marcos. A ênfase que Marcos dá à perseguição não precisa refletir uma situação em que seus leitores estariam experimentando concretamente tal perseguição. O Novo Testamento deixa claro que a perseguição é sempre uma possibilidade para o crente. E por causa disso é perfeitamente compreensível que Marcos inclua... Pode falar. Meu
saiu da tela aqui, como é que eu faço? Eu estou só ouvindo vocês, não estou... A imagem não está... E agora? Eu não sei o que aconteceu aqui. Você está no celular ou notebook? É no celular. Tem um quadradinho, Gessé. Se você Aonde? localiza um quadradinho, ele vai estar em algum lugar da tela. Pois é, lá em cima tem tipo um microfone, uma cornetazinha no lado esquerdo aqui do Vai ser um celular. quadrado. Ou então você volta lá no link novamente, clica no link que ele abre de novo. É isso aí. E só voltando aqui para terminar. Atribuir a Marcos uma data dos anos 50 conflita com as tradições mais antigas de que Marcos foi escrito depois da morte de Pedro. Mas outras tradições afirmam que Marcos escreveu enquanto Pedro ainda estava vivo, de sorte que as evidências mais antigas não são de forma alguma unânimes sobre o assunto. Então, é melhor a gente pensar, né? É melhor a gente pensar que os evangelhos foram escritos antes do ano 70, né? E se a gente for pensar mais ainda, Marcos ser escrito entre os anos 50 e 60, aí dá tempo dos outros evangelhos serem escritos. Só para a gente terminar aqui, uma pergunta. Por que era importante, então, registrar isso? Antes de responder, Íria, ou Íria, né? Íria. Pode falar, Íria. Você abriu aí? Para falar? Abri. Aqui na minha tá, e foi de 60 a 62 a.C. Uhum. É uma data. O livro de Lucas. Lucas, né? E Marcos? Como é que tá Marcos aí? Vou ver agora. Oi, Fabiana, você abriu aí para falar? Sim, pode falar, porque, enquanto ela... assim, pela lógica, provavelmente foi realmente de 70 para trás. Porque, como você disse, senão teria alguém que escreveria alguma coisa. Exatamente. Será que nessa destruição também se perderam todos? Não se perdeu, né? Porque foi mandado para vários lugares, né? Os evangelhos é escrito e é mandado, né? Então, não ia se perder. Agora, volto a falar, eu não estou cravando que seja, né, antes. É mais plausível pensar que seja que os evangelhos foram escritos antes de 70 do que pensar que foi escrito depois e ninguém citar nada, né? Ninguém citar nenhuma destruição. Imagina, em 90, quantos anos depois e ninguém saber de nada. Exatamente. Agora, por exemplo, o livro, né, de Apocalipse, né, ele tem várias metáforas, né, várias figuras de linguagem ali, né? Então, né, se a gente for ver algumas questões, pode ser que em Apocalipse tem esses apontamentos aí para perseguição, tribulação, pode ser isso que aconteceu. Mas de uma forma... Mas vocês não vão ver isso agora, não. Apocalipse vocês vão ver em outro mundo. Íria, você achou aí? Achei agora, vou ler agora. Se você achou Lucas entre 60 e 62, se a gente entende que Marcos é o primeiro, então Marcos, né, deve ter sido em meados de 50 mesmo. Está de 50 a 70 a.C. Aí já esticou muito, mas tudo bem. Hein, Claudinei? Oi, a minha Bíblia aqui até que não está muito ruim, não. A minha está de Mateus 50, né? Marcos 40
Lucas 60 e João de 60 a 90. Uhum. É. Pois é, tem essa busca de colocar João depois de 70, né? O Apocalipse tudo bem, mas João o é que fica Evangelho... estranho. Pois é, João fica muito estranho. E Mateus também dá de 50 a 70. É. O 50 a 70 pode ser que seja 62, né? O negócio é passar de 70 que é estranho, mas tudo bem. Nós vamos parar por aqui então, gente. Amanhã a gente vai voltar às 9 horas, viu? Então, se você quiser dormir até um pouquinho mais tarde, mas 9 horas em ponto a gente começa a aula. E outra coisa, você tem aí que eu coloquei no grupo, não, a princípio não é uma pesquisa grande, é só apontamento mesmo, só para a gente discutir rapidamente aqui sobre questão de destinatário e como Jesus, né, é apresentado. Tá? Não precisa morrer por isso não, por favor, tá? E amanhã a gente inicia 9 horas, pode ser? Fechado? Como eu falei, amanhã pela manhã, né, a gente vai entrar em Mateus e vai entrar em assuntos que vai determinar todos os evangelhos. Então, se você puder não faltar amanhã pela manhã, se você estiver trabalhando, mas com fone para ouvir, vai ser muito bom. Beleza? Eu vou pedir a Anne Meikla para orar por nós.